Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. No programa de hoje, estamos debatendo o ensino da história de África e da cultura afro-brasileira em sala de aula. O nosso convidado é o professor Marcos Rodrigues da Silva. Marcos é doutor em Ciências da Religião, faz pós-doutorado aqui na FURB, contribui muito nas discussões sobre etnia, sobre raça, sobre a cultura afro-brasileira, questão indígena também está na agenda do professor Marcos, mas hoje a gente está falando da questão do ensino em sala de aula, que tem esses pontos aí da história de África e da cultura afro-brasileira. No bloco anterior, a gente estava falando a respeito desse trabalho que pode se desenvolver e que deve se desenvolver em sala de aula e de que forma isso pode acontecer, e finalizamos falando do racismo institucional, que infelizmente a nossa escola é um exemplo de racismo institucional. Como que é esse exemplo, professor, de racismo institucional dentro da escola? Eu acho que é um momento grave quando a gente chega a definir que existe um racismo institucional. Eu acho que a primeira coisa que nos desafia é quando podemos superar essa frase, existe um racismo institucional. Por que ele acontece? Primeiro porque existe um modelo, e aí a gente vai estar enfrentando um modelo de proposta curricular onde se exclui alguns e se impõe como regra sob nenhum questionamento de que é assim que se pensa o mundo, é assim que o mundo foi construído, é desse modo que os sujeitos se alteram e se trocam poder e que outros não têm esse direito. E aí tem uma palavrinha que é muito perigosa nesse racismo institucional, que é a meritocracia, o mérito. Então, toda vez que nós, negros e negras, chegamos ao espaço de saber e de concepção de saber, a pergunta-chave é como você conseguiu. De que forma te deram essa oportunidade. Porque se você conseguiu, outros podem conseguir. E tem alguém atrás vindo contigo, porque o medo não é de eu ter conseguido. Quer dizer, já existe um medo de que porta você entrou e que te possibilitaram chegar até onde chegou. O outro medo é quantos vêm atrás. Então, o institucional, ele é marcado por essa regra e esse jogo de poder. Nós não estamos disputando poder, nós estamos querendo afundar a viola no sentido de que existe uma história constituída nesse país, no continente latino-americano, e essa história ela é feita de encontros de diversos grupos. Então, para derrubar o institucional, primeiro, tem que discutir o currículo. E o currículo hoje ele está na base comum nacional, base nacional comum, que é um grande problema. Está parado hoje exatamente porque os modelos institucionais que não suportam a presença de outros atores já começam a bloquear essa possibilidade de ter uma nova concepção de área de conhecimento, inclusive a área de história da África e africanidades. Aliás, professor, o senhor acha que pode haver um retrocesso nas conquistas obtidas, inclusive nos planos de ensino que até agora a gente passa a aplicar na sala de aula? Eu creio que nós estamos diante desse impasse. Corremos esse risco? Estamos nesse impasse. Não porque vai acontecer ou porque poderia não ter acontecido. É porque estamos no momento de tomar uma decisão onde o documento final está na mão do Conselho Nacional de Educação, mas existe um movimento fortíssimo dentro do parlamento querendo tomar esse documento e mudar toda a sua conjuntura. Aliás, tirando inclusive essa discussão lá da religião, de matriz africana, a questão da africanidade, né? Essa é uma das centralidades do foco de quem está institucionalmente munido de poder para decidir a história de um povo e que se acha dono do saber desse povo. Não respeita que a sabedoria de um povo passa pelo povo e não por quem diz-se representado, mas que está dentro de diversos lobbies de pensamento. Aí que nós temos, e é isso que nós temos que sacudir no nosso povo, tanto os negros e brancos como aqueles que são cúmplices dessa luta positiva, verdadeira de identidades e valorizar as identidades, é que nós não podemos ficar calados diante disso, nós não podemos assistir. Não somos plateia, nós somos os atores. Nós somos os sujeitos que vai para a sala de aula. As nossas histórias, os nossos legados é que vai ser a pauta do ensino. Então, é nós que estamos lá, não é outro, não é outra, não é um momento marcado por um símbolo.
é a nossa história de brasilidade, de identidade. Então, esse momento de se construir um novo currículo que identifica esse país na sua originalidade, na sua potencialidade, no seu respeito étnico-cultural, é isso que nós temos que fazer. Então, todos que estão agora ou me ouvindo ou acompanhando, tem que sair desse momento e ir para a luta, porque esse parlamento que nós temos, ele está coligado, coordenado a destruir tudo que foi feito com muito carinho, com muito respeito, garantindo identidades e de forma nenhuma, como alguns acusam, na linearidade. Aliás, não existe uma história linear. Até porque esse trabalho de construção do que se chegou hoje, ele não foi feito nesses últimos 10, 12 anos, né? É aquilo que eu comentava contigo fora das luzes, é que nós temos uma luta, pensando na africanidade, desde a Semana de Arte Moderna de 22, quando já se dizia, bom, o Brasil é formado por 3 grandes identidades, europeia, indígena e africana. Esse primeiro grito, que parece só das artes, é um grito para dizer, olha, esse país tem rostos, esse país tem histórias. Foi massacrado ali nos anos 30 com o processo de uma constituição de uma escola, que é o que nós estamos nos baseando hoje ainda, mas nos anos 40 e 50 tem o movimento do teatro experimental do negro, com o grande legado e ancestral Abdias do Nascimento, que volta de novo a sacudir e dizer, olha, existe um povo negro vivo nesse país. Novamente, é a artes que vem dizer isso, mas não deu, mas constituiu políticas de intervenção. Na década de 70, nós temos de novo, agora vindo da rua, com o assassinato de negros e negras na periferia de São Paulo, nasce o Movimento Negro Unificado, que é um marco para dizer, olha, precisamos de políticas educacionais que nos identifiquem. Nós não somos marginais, nós somos sujeitos de história. E a partir de 88, nós chegamos ao que estamos hoje. Eu creio que isso tudo tem que estar na nossa memória como o bojo de que nós não estamos fazendo algo porque eu quero, tu quer. É porque o povo e as suas histórias fazem parte da história desse país. E não é a história só dos negros, é a história do Brasil. E no Brasil tem várias histórias. E aqui no nosso vale, nós temos uma história lindíssima, a história de construção desses municípios. Quando surgiu Blumenau? Em que base surgiu esse encontro de cultura? Como surgiu Brusque? Como surgiu a Beira em Rio do Sul? Alguém sabe o que é a Beira? Vai pesquisar você. Dá uma olhada nos cadernos de Rio do Sul do museu e lá está a história. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas dá uma olhada na história da fundação de Brusque. Dá uma olhada na história da fundação de Guabiruba. Dá uma olhada na história de fundação de Tijucas. Você vai vendo que aí por trás existem encontros. Não foi o colonizador. Houve encontro de culturas. E principalmente do dono dessa terra. O primeiro dono. Os caigangues, os choclães, os guaranis, os ribeirinhos. Então nós temos os caboclos. Então nós temos histórias riquíssimas que não pode ser condensada numa leitura linear de que foi colonizado. Sim, tivemos os colonizadores, mas que vieram para colaborar, infelizmente com técnicas extremamente genocidas também. Bom, a gente está conversando com o professor Marcos, nós estamos abordando essas questões relacionadas a história de África, a cultura afro-brasileira, de como isso pode ser trabalhado em sala de aula e como isso muitas vezes como esses pontos muitas vezes foram negados aos alunos. Mas eu queria colocar aqui para o professor a questão do racismo, o processo da desconstrução do racismo a partir, né, do ensino, a partir da preparação dos professores para que eles trabalhem isso em sala de aula. Essa desconstrução do racismo, professor Marcos, que a gente precisa tanto hoje, ela serve não só para que os não negros respeitem o outro, mas para que o próprio negro, ele consiga se ver, se aceitar e se assumir como negro, né? Eu sempre venho batendo nessa tecla e creio que ela tem um fundo assim de substância para nós podermos sair dessa encruzilhada que é o racismo. Primeiro que a palavra racismo ela é um contraditório para dizer que existe alguém que não suporta o outro, que pretende inclusive eliminar o outro. Quando a gente chega no estágio do racismo, é o estágio final daquele que já foi o preconceito e daquele que foi a discriminação. Racismo é o sinônimo final de eliminação. Como é que isso acontece? Pode acontecer de forma intelectual, eu eliminar qualquer possibilidade de conhecer o outro, então não existe esse outro, é invisível.
eu não tenho condição de vê-lo. Existe o racismo, que ele é institucional, quando eu bloqueio a possibilidade dele caminhar comigo, dele estar comigo. Então, isso nas escolas é possível acontecer, de forma velada, de forma silenciosa. E, por outro lado, é possível também ter um tipo de racismo que é o meu modelo de pensar a história. Como é que eu penso a sociedade para mim, para o meu egocentrismo. Então, esses três elementos coordenados formam uma sociedade muito perigosa, se eu colocar tudo isso na vida comum. Então, é preciso que a gente tenha clareza. E a escola é hoje um ambiente em que foi sempre colocado como um ambiente de formação integral do ser humano. Não, isso começa lá em casa. Lá quando a criança nasce e começa a cantar o boi da cara preta. Ali começa já um momento linguístico de imagem, de sublime metalinguagem, em que a criança vai se construindo observando que existem elementos que não estão no contraditório e que ela, quando vai brincar, ela não tem esse boi da cara preta. Ele tem uma criança como ela. Só que eu, adulto, forjo essa questão e coloco já pré-conceitos. Então, esses são elementos muito profundos. É aí que está, acho que o melindre que o pedagogo e não só o professor, tem que sentir na sua prática, e esse pedagogo passa pela família, passa pela geração e depois chega na escola. Então, nós somos frutos de toda essa engenharia de vida. É esse o desmonte que nós temos que fazer. Por isso que não dá para coadunar e responsabilizar só o professor, só a escola. A escola da vida também, ela nos gera, e essa escola que nós estamos vivendo na sociedade atual, ela é extremamente racista, classista e identitária. Quer dizer, quem não pode vencer é esse grupo aqui. E o outro, que são os indígenas, esses nem podem mais existir. Veja como estão os povos indígenas desse país. O genocídio que passa nosso povo. Nós negros também estamos vivendo a mesma coisa, porque isso já é um processo urbano e um processo menos rural. Mas também estamos no rural também. Quer dizer, o professor Marcos faz essa abordagem, ele faz essa leitura, e é uma leitura profunda, mas de extrema importância neste momento, porque a gente está vivendo aí um momento de conflitos, conflito urbano, conflito rural, e a educação pode ser esse caminho para a gente resolver, né, professor Marcos? Se tu se tu pega um caminho para andar por esse país chamado Brasil, tudo que nós estamos conversando aqui agora, ele está em miudezas, em grandezas e em desafios muito maiores. Você anda pelo Nordeste, a situação muito precária. Você anda pelo sul do Brasil, também há situações precárias. Então, nós estamos vivendo um momento em que, para superar tudo isso, tem que lutar pela identidade e pelo respeito ao outro. Isso se chama diversidade, identidade e respeito. Tudo isso está presente, nós temos condição de superar isso. É preciso que a gente tenha primeiro conhecimento da história do outro, e não só da minha história. Minha história não é hegemônica, minha história é de partilha. Professor Marcos, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Cidadania em Debate. É sempre uma aula tê-lo aqui. Obrigado. E espero também tê-lo em outras oportunidades. Obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez, muitíssimo, a presença do professor Marcos Rodrigues da Silva, que falou sobre a importância do ensino da história de África e da cultura afro-brasileira em sala de aula. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.